programa Mercado de Ação, sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, com reprise, quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos, e sábado, às 8 horas da manhã, pela antiga Poa TV, agora G-Sul TV, canal 6 da NET. E hoje recebemos uma lenda do nosso estado aqui, Anton Karl Biedermann, ex-presidente da Federação, Associação Comercial, campeão mundial, master de natação. Acertei? Acertou, espero que acerte de novo agora. Na segunda quinzena de agosto, vamos para um novo Mundial em Budapeste. Mas não temos nem dúvida. E também nosso bom amigo, psiquiatra Valmor João Pitinini, diretor da Fundação Mário Martins, que completando 30 anos agora neste mês, né? Exatamente, 28 de agosto de... Mês que vem, perdão. Eu já de 1987, mas esse é o ano que se comemora os 30 anos, né? E é uma entidade dedicada à formação de psiquiatras e psicólogos. Desde a sua fundação até hoje, já formamos cerca de 300 profissionais. Qual é a formação que é feita lá para esses profissionais? Nós somos creditados pelo MEC como residência em psiquiatria, pelo Conselho Federal de Psicologia como especialização em psicoterapia e somos creditados pela Associação Brasileira de Psiquiatria como formadores de psiquiatras. Então, nós formamos psicólogos, psicoterapeutas, formamos psiquiatras e psiquiatras psicoterapeutas. É uma formação que, digamos assim, é uma continuação de um curso que começou na Faculdade de Medicina da URGS em 1957, dirigido pelo Dr. Davi Zimmermann, professor da URGS, cidadão de Porto Alegre, fundador de Sociedade Psicanalítica, Sociedade de Psiquiatria, enfim. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, é um homem assim com uma atividade e uma capacidade realizadora muito grande. E interessante, dentro do nosso assunto da longevidade, ele começou esse curso de psiquiatria quando ele se jubilou na URGS, porque ele, ao completar 70 anos, a jubilação, e ele caiu na chamada expulsória, né? Ninguém gosta, mas todos têm que se submeter. Agora criaram a PEC da Bengala, então estamos indo até os 75. A PEC da Bengala, essa é boa. Então, não tinha escutado esse termo ainda. Não, a PEC da Bengala permite, então, que professores, juristas e tal, vão até os 75 anos. Então, o Davi, aos 70 anos, acho que frustrado, magoado, por não continuar na universidade, ele saiu, se aposentou e, junto com alunos, formou esse curso. Entre esses alunos que estão desde o início está o Gley Costa, o José Facundo Passos de Oliveira e o Gildo Katz. Ao lado dele também, outros professores saíram com ele. O Dom Cavalcante, o Darcy Buchaim, lá de Pelotas, Antônio Luiz Bento Mostardeiros. E esses começaram assim, improvisadamente. As aulas eram na casa dos professores. O estágio era onde era possível, até que se conseguiu alugar uma casa e se começou oficialmente o curso. Isso já vão 30 anos, então, e 300 profissionais formados, estão espalhados por todo o Brasil. A sede principal hoje é ali na Dona Laura. Dona Laura 221. Eu tenho uma curiosidade. Tem toda a formação desses profissionais, as especializações, mas necessitam de pessoas
Assim como uma escola de dentistas necessita de pessoas para fazer tratamento, onde ele pode aprimorar a técnica, necessitam de pacientes lá também. Exatamente. E eu sei que é bastante subsidiado o custo desse atendimento lá. Como é que funciona isso? Bom, o nosso ambulatório, houve ocasiões em que ele foi o maior ambulatório do Brasil. Pago, certamente é o maior. A gente atende em torno de 3.500 consultas mensais. E essas consultas subsidiam a manutenção da entidade, já que os professores, os dirigentes, não ganham, porque, inclusive, é uma fundação e não pode ser remunerado. E essa é outra característica, assim, que eu acho que nós somos das poucas fundações que o Ministério Público está lá firme, fiscalizando há mais de 10 anos. Nós sempre recebemos menção honrosa, porque terminou sendo uma parceria. Sabe que o pessoal achava assim, bom, se o Ministério Público fiscalizar, é problema. Não, o Ministério Público ajuda ao fiscalizar, ele permite que a entidade se mantenha dentro de regras, o que para nós é muito bom. E transmite isso à população em geral. Exatamente. Que está dentro da regra. Aliás, regras, Dr. Biderman, regras para a população, o cidadão, o empresário, o político seguir, parece que às vezes tem limites flutuantes, né? Eu acho que... Como é que era na sua época hoje isso? Nós não temos limites para nada, né? O resultado está aí no que nós estamos vendo, nessa roubalheira, nessa devassidão moral em que nós nos encontramos, né? Tudo em troca de uma liberdade total que se dá desde as crianças pequenas até os adultos, né? A liberdade se confunde com liberalidade... E para não dizer outros nomes que Sim, e poderíamos... o conceito básico para mim de democracia, por exemplo, se fosse respeitado, servia para tudo, né? O meu direito termina quando começa o teu, né? Bom, a gente que vê as pessoas sofrerem por isso, a gente sente a dor junto. Né? Eu vejo no meu condomínio lá a forma como as crianças são tratadas pelos pais. Eles podem fazer o que bem entender, né? Podem jogar papéis no chão, restos de comida, né? Às vezes já vi, muitos têm babás lá, muitas crianças têm babás, já vi algumas pegando o chinelo e dando na babá, né? Vai a babá reclamar para o pai que o filho está fazendo isso, vai para a rua, né? Vai para a rua. Doutor Pitinini, Valmor João Pitinini, como é que a psiquiatria enxerga esse futuro cidadão que dá uma palmada com um chinelo numa babá ou numa empregada? Olha, são vários aspectos a considerar. O que o professor Biderman está trazendo, é a ideia assim, de falta de limites, né? No WhatsApp, seguidamente, vem aquelas mensagens. Hoje eu recebi uma assim: eu quero que minha mãe vá na prisão, porque ela me tornou um grande cidadão, eu respeito a lei, e ela me batia. E hoje o politicamente correto criou pais culpados. Já tem mil teorias. A teoria, digamos, dos brinquedos plásticos que quebram com facilidade e são repostos com muita facilidade. Se a gente for lembrar, no meu tempo a gente fazia os próprios brinquedos. O carrinho era feito com madeira, com lata de azeite, e aquilo... E a hélice do avião com aquelas latinhas de Nescau, né? Exato. Em Bento Gonçalves, eu me lembro, eu cresci lá, nós tínhamos uma corrida de carrinho de lomba. Quem conhece Bento, da cidade alta para a cidade baixa, aquilo era um acontecimento. Não tinha asfalto e não tinha calçamento. E não tinha freio. E não tinha freio. O freio era aquela madeirinha que a gente puxava e ia arrastando. Exatamente. Mas tudo aquilo era feito por nós, para as crianças que brincavam. Então, o mundo é um mundo de abundância hoje em dia, né? Outro aspecto, assim,
a ausência, tanto o pai quanto a mãe trabalham, passam muito tempo longe de casa e, claro, se sentem culpados por não darem atenção para os filhos. E isso gera essa permissividade. Gera essa permissividade, quer dizer... O filho pode fazer tudo, né? Também houve um falso psicologismo, né? De não frustrar a criança, de não traumatizar a criança. Quando estabelecer regras implica em educação, em limites e impor regras, né? E trocas entre o que a pessoa sabe que se ela der algo bom, ela vai receber algo bom, mas ela não vai receber algo bom por nada. Isso. E hoje esse aspecto da gratificação indiscriminada... Isso influi até, se me permite, nesse assunto que nós vamos conversar lá na Fundação, longevidade, né? Eles dão tudo que há de ruim para a criança comer, né? A maioria, né? Eu vejo isso no meu clube, o Grêmio Náutico União, lá, os pequeninos andando com sorvete, com picolé, com pipoca, com todas essas coisas que realmente não seria o ideal para uma criança se alimentar, né? Isso vai pesar no futuro. Isso também está dentro dessa permissividade que nós estamos falando. Ou seja, tudo que a criança quer, eu, pai, dou, porque eu não tenho tempo para ficar com ele. Eu penso que isso compensa. Isso repõe o carinho que eu não... Eu estou pensando em quantidade, não em qualidade. A gente vê um outro lado, por exemplo, a obesidade nas crianças. A minha esposa é endocrinologista, ela chega em casa, hoje ela tem um menino de 7 anos com 80 quilos. Então, são coisas assim, 19, 20 anos já estão fazendo cirurgia bariátrica. Há todo um mundo, digamos... Mas isso seria motivo para vários programas. Nós aqui teremos espaço para isso. Isso, quando quiser. Nós temos uma entidade que está fazendo 30 anos. Dentro desses 30 anos, nós vamos, no dia 1º, quarta-feira, ter uma atividade com o professor Biderman e o Fernando Lucchesi, que vão tratar sobre a longevidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar agora para dentro da programação dos 30 anos da Fundação. Aí vamos tratar, agora vamos abrir bem essas palestras, esse movimento todo. Continue conosco, retornamos num instante. Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo, inclusive nas que acontecem perto de você. Retornamos agora com o programa Mercado e Ação. Dr. Biderman, nós vamos falar dos 30 anos da Fundação, que é já uma boa vida, uma vida longa. Mas isso me remete que o senhor também tem uma trajetória onde o senhor prezou muito a qualidade da sua vida, a qualidade do seu comportamento, enfim, vários aspectos. E não é à toa que o senhor hoje é o campeão mundial de natação master. Nos dê pequenos flashes da sua vida, como é que o senhor colaborou para essa sua longevidade? Bom, porque o senhor vai estar nas palestras que a Fundação vai estar fazendo. Então vamos dar uma pequena palhinha para o nosso... Junto com o meu médico, o Dr. Lucchesi, né, que me operou, fez 3 safenas e uma mamária. Eu também tenho doenças, não penso que eu cheguei incólume aqui a essa idade, não. Passei por várias peripécias, né, mas felizmente estou aqui. E acho que tudo começou no começo mesmo. Com minha mãe, desde pequenininho, ela tinha uma visão muito avançada, no meu entender, sobre problemas de saúde, exercícios, etc. Tanto que ela
cuidava muito com a alimentação, desde pequenos, né? Desde pequeno ela dizia uma coisa que o Dr. Camargo repete sempre, né? Tem que se comer um pouquinho de cada coisa, não fazer um regime específico, não ser em caso de extrema necessidade, comer um pouquinho de cada coisa e não comer demais em cada dia, né? Isso ela dizia desde os nossos primeiros anos de vida, né? Exercício. Nós tínhamos 6, 7 anos, ela nos obrigava a fazer ginástica junto com ela. Essa ginástica antiga que se fazia, né? Tinha um programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na época, que tinha uma hora de ginástica. E o responsável lá vendia uns mapas com os diversos exercícios a fazer, né? Tinha um piano que acompanhava ele nas aulas e a gente, pelo rádio, a gente ia fazendo aqueles exercícios todos, né? Aí nos mudamos para o interior de São Paulo, Guaratinguetá, que era uma cidade pequena, mas muito gostosa na época, assim de se viver. E tinha um clube perto da minha casa. E ela disse, eu vou levar vocês para aprender a nadar, né? Nós éramos bem pequenos ainda, 9, 10 anos. E meu pai era contra. Meu pai, com a melhor das intenções, sempre achava que o exercício fazia mal para o coração. Naquela época havia esse conceito, né? De que não se podia fazer exercícios que faziam mal ao coração. Na sua juventude, a média de idade era bem inferior já. Muito inferior. Eu sempre disse isso. Em 1900, pouca gente sabe disso, a média de vida no Brasil era de 30 anos, né? 1900 é logo ali em termos de história, né? Isso vem num crescendo muito grande graças à medicina, graças a uma série de conhecimentos que se adquiriu. Hoje deve ser 75 anos, um pouquinho mais talvez, a média do brasileiro, né? E até o Dr. Camargo, que vai fazer a palestra mais tarde, ele tem uma tirada que eu achei sensacional. Eu sou contra qualquer regime alimentar, né? Vegetariano, carnívoro, gordura, seja lá o que for. Sou contra, né? E explico por quê, né? E diz ele, em 1900 a média de vida brasileira era essa que eu digo, 30 anos na época, né? A do cavalo, que é vegetariano, também era 20 anos, a média de vida do cavalo naquela época, né? O homem começou a comer de tudo, bem ou mal, errado às vezes, né? Mas vive hoje 75 anos, né? E o cavalo, que é vegetariano, continua nos 20 anos. Essa é a opinião do Dr. Camargo. Mas tudo isso se comprova de outras formas também. Na natação master, que eu pratico, master são pessoas acima de 25 anos que praticam esporte de competição, então é chamado de master, né? E as provas, as categorias se dividem de 5 em 5 anos, né? A cada 5 anos muda de categoria, né? Começa aos 25 anos, veja só, 25 anos são várias categorias. Vai 25 a 29, assim vai até os 90, já tem gente de 100 anos hoje nadando. Dr. Biderman, essa experiência toda, o senhor vai compartilhar também nessas palestras em homenagem ao aniversário da Fundação? Claro, E um detalhe onde eu queria chegar, que nessa natação master, né, que começa com 25 e vai até os 100, a ordem das provas é invertida. Começa sempre com os mais velhos, né? Sempre com os mais velhos para poderem ir embora para casa, para não ficarem o dia inteiro lá também, né? E se para não judiar. Qualquer pessoa que observe, vai ver que as pessoas de 90, minha idade, 85, 70, são baixas, geralmente baixas, tem um ou outro, exceção tem de um ou outro, né? Mas vai subindo a altura, a estatura das pessoas vai subindo. Quando chega nos 25 anos, por exemplo, a diferença é essa, é astronômica, né? Tudo isso é uma evolução, né? do ser humano através de N coisas que aconteceram nesse mundo. Esse é um detalhe que, só lembrando que ele lembrou o Camargo, né? O Dr. Camargo é o nosso grande cirurgião de transplante de pulmão, né? É um centro importante na América Latina aqui. A Mário Martins participa da equipe do Dr. Camargo. Nós temos um grupo que dá assistência psicológica aos transplantes, aos transplantados. Então, tanto do fígado quanto do pulmão, também do rim,
São profissionais da Mário Martins que estão na Santa Casa, ajudando aos que esperam o transplante, aos que fizeram o transplante. Daí essa ligação do Dr. Camargo com a Mário Martins, né? Porque nós fazemos esse trabalho que de certa forma, especial no país inteiro. Dr. Piccinini, o tema Mens Sana in Corpore Sano, esse vai ser a chave, o tema das palestras em homenagem ao aniversário? Não exatamente, né? O tema vai ser longevidade, né? Que mas, claro, essa frase, ela permite, digamos, aplicar em todos, né? Mas nós não vamos tratar desse assunto, tratar em longevidade, transplante. Quantas palestras terão e quantos dias? Quais os dias? Bom, no dia 1º, agora, vai ser a palestra sobre longevidade com o professor Biderman e o professor Fernando Lucchesi. Já ocorreu, há 2 semanas atrás, um encontro sobre segurança pública, que eu fiquei muito bem impressionado com o comandante do policiamento da capital, com o coronel, comandante da brigada na capital e com um promotor da justiça. Foi mais um nosso psiquiatra forense nosso lá. Foi um debate muito interessante que mostra... Eu fiquei impressionado pela qualidade dessas pessoas que estão envolvidas no policiamento. O problema dos resultados digamos... me lembro aquela história do passarinho, né? Que está carregando água no bico, larga no incêndio e pergunta para ele, mas o que adianta isso? Eu estou fazendo o meu papel, né? Claro. Para apagar o fogo. Eles estão trabalhando e eu gostei de ouvi-los porque eles me deram transmitiram uma sensação de que são pessoas conhecedoras do assunto, estudiosos. Claro que vem a falta de recursos, aquilo, etc., porque em tudo falta recursos, né? Mas o que eles fazem, e fazem muito bem feito. Então, agora, digamos, com programas de WhatsApp de comunidade, grupos dos Facilita bairros, a comunicação, né? Facilita a segurança. Eu tenho o lado do meu bairro, eles dizem, tem um sujeito suspeito subindo a rua tal, parece o que me assaltou. E a brigada vai lá e vai em cima deles. Então, nós tivemos esse grupo, digamos, que falou sobre segurança, agora vamos ter longevidade, vamos ter os transplantes. E lá por, acho que vai ser outubro, né? Outubro, nós vamos ter a jornada Paulo Guedes, que é a nossa atividade anual digamos assim, de atualização científica. Esses endereços, horários, locais, eles estão no site da entidade? Estão no site da entidade, as pessoas podem acessar, e vai aparecer na imprensa, e a gente pode falar coisas aqui, mas tem que se lembrar nas vésperas, não, né? Datas estão lá, a gente está publicando. Hoje, se não o jornalista me avisar que eu tinha esse compromisso, eu já tinha esquecido. Eu nem... Mas aqui, nós temos 3 minutos ainda e eu queria abordar a condição do Rio Grande do Sul com a população mais idosa. O Rio Grande do Sul tem a maior quantidade de pessoas com mais que 60 anos de todos os estados brasileiros. Isso é verdade? Sim. A que se deve isto? Bem, eu acho que a nossa, digamos, base europeia, né? Eu diria que a gente trouxe, mesmo os que primeiro chegaram aqui eram pobres, vinham de regiões paupérrimas da Itália, da Alemanha, etc., eles tinham uma tradição de formação, passaram muita dificuldade. Os italianos eram polenta e passarinho, né? Sim. Depois começaram a acrescentar isso que o professor Biderman falou, quer dizer,
O problema é comer em excesso. Tu pode comer o que tu quiser, sendo dentro de um... E variado, né? Eu posso comer o que eu quiser desde que tenha churrasco. Tá bom. Também pode. Também pode. O problema é não exagerar no churrasco, né? Não comer só churrasco. Churrasco, Mas sal, fritura, Eu acho que são excessos que encurtam a vida, né? tem coisas que a gente tem que considerar que a engenharia é importante, o tratamento da água é importante, o saneamento básico é importante, as condições, digamos, Porto Alegre agora, com o projeto PISA, parece que vai aumentar bastante, mas era muito precário tudo. Mas ainda né? né? O Rio Grande do Sul é o pior estado em saneamento básico do Brasil. É o pior estado do Brasil. Eu não tinha essa ainda ideia, mas você vê que... ainda falta isso tudo. Falta muita coisa, né? Muita. Mas isso tudo ajuda na saúde. Não é só o médico. Claro. Né? Os engenheiros, ao construírem serviços, ajudam. Eu estava lembrando, semana passada teve aqui conosco o Dr. Jair Soares, e ele foi, quando ministro da Saúde, quem determinou a obrigação de colocar flúor na água. Porque ele era dentista. Era dentista e diminuiu a quantidade de brasileiros desdentados na fase adulta da vida. Nós estamos encaminhando para o encerramento, temos 30 segundos ainda, a última mensagem para o nosso telespectador que vai prestigiar o seu evento. Bem, a Mário Martins, na Dona Laura 221, está de braços abertos para recebê-los e discutir conosco, nos ensinar, aprender, enfim, venham nos visitar e participar. Agradeço a audiência, agradeço a presença de vocês, são sempre muito bem-vindos, venham nos prestigiar sempre que puderem. Tá, ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Obrigado.